Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo o espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Assim sendo, todo aquele que é piedoso orará a ti em tempo de te poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cânticos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo, como a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedece a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos mais uma vez o teu santo nome pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa, Senhor. De podermos desfrutar deste momento de comunhão e deste momento onde a tua presença é manifesta aqui neste lugar. Senhor, hoje é um dia feliz, Senhor, onde mais uma família missionária estará saindo aqui da igreja para estar, ó Deus eterno, servindo ao Senhor no campo missionário. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Richard e da Elisângela, da Sara, da Aninha, desta família, Senhor, que tem sido um presente do Senhor para as nossas vidas. Queremos te louvar por todas as bênçãos e por tudo que através da vida deles tu fizestes aqui neste lugar. Nesses anos que o Senhor lhes concedeu para estar aqui, para fazer parte dessa comunidade aqui em Memartins, nós te louvamos. E agora, Deus, quando aprove o Senhor os levar para estar, ó Deus eterno, experimentando novos momentos na vida deles, eu peço que o Senhor seja com eles e também seja conosco. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça necessária para continuarmos desse lado, segurando a corda da intercessão, da contribuição, ó Deus eterno, e também dos contatos. Que o Senhor nos ajude a estar desse lado, ó Deus, fazendo aquilo que nos é possível fazer para que o teu nome seja glorificado e o impossível do Senhor seja feito ali daquele lado. Louvo a ti, ó Deus, pela tua palavra que li. Louvo a ti, ó Deus, pela vida desta igreja, desses irmãos. Te agradeço pelos nossos amigos, as famílias que vieram estar conosco nesta noite. Que o Senhor os abençoe e que seja um tempo de alegria, um tempo de bênção, um tempo onde o Senhor manifestará o seu poder em nós. Eu amarro no mundo espiritual toda a força contrária, todo o poder do inimigo, toda seta, toda ação maligna que tente desviar, ó Deus eterno, o fluxo da palavra, que seja amarrado no nome de Jesus e que haja uma abertura, ó Deus eterno, no mundo espiritual, para que as bênçãos dos céus desçam sobre este lugar. No poderoso e eterno nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos a Ti e colocamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos, dando glória a Deus, né? Parece que vocês estão tristes hoje. Vocês estão tristes, irmãos? Não, hoje é tempo de festa, não é? Eu acho que devíamos até cantar aquele hino da harpa. Livre estou pela graça de Jesus. Livre estou, não é? Eu andava pela senda de horror, não é? Então, pois não vamos cantar isso, viu, Richard? Queremos muito estar livre, não é? Mas, meus queridos, voltando aqui à palavra,
E eu queria que você voltasse a sua atenção para os minutos que eu tenho para estar trazendo aqui algo para o seu coração. Esse Salmo de Davi, ele tem muitas coisas aqui. É um salmo didático, é um salmo instrutivo. Ele vai falar primeiro sobre a felicidade de termos os nossos pecados perdoados. E pelo fato de termos os nossos pecados perdoados, nós temos liberdade de entrar na presença de Deus e de servir a Ele, não é? Eu estou gravando as aulas do curso teológico, da escola teológica, e estou gravando com o Vinícius aí a matéria de paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Tem dia que eu e o Vinícius aqui somos tomados pelo Espírito Santo, não é? Estamos falando do Espírito Santo, e a presença manifesta do Espírito é tão poderosa, tão gloriosa. Ontem mesmo o tempo extrapolou, estourou o tempo, e não me dei conta, e nem ele se deu conta, né? Foi uma presença extraordinária de Deus no nosso meio, aqui, foi algo assim tremendo. Tem sido assim dias maravilhosos, né? Hoje foi bom também, estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que é o agente de Deus na salvação. É Ele que tem essa missão de despertar o homem que está dormindo no pecado, né, que está na sua vida de pecado, na sua vida longe de Deus. É o Espírito Santo que, além de despertar o homem, né, na sua condição de pecador, ele também, mesmo o homem na condição de pecador e distante de Deus, ele dá uma abertura, ele consegue colocar um facho de luz no coração desse mesmo homem, para que ele possa ver o abismo em que ele está. Porque todas as pessoas sem Deus estão deitados próximo a um abismo, né, próximo ao inferno, e não se dá conta de que está aí. Não se dá conta de que está aí. Mas quando o Espírito Santo traz um foco de luz sobre a vida deste homem, ele consegue ver a dimensão de quão perdido ele está. Esses dias eu estava lendo Efésios, e eu li aquela passagem onde Paulo ora, não é, pela igreja dos Efésios, e ele fala do amor de Deus, ele fala da largura, ele fala da altura, ele fala do comprimento, mas ele fala da profundidade. Quando eu pensava sobre a questão da profundidade do amor de Deus, eu imagino Deus do seu trono de santidade, olhando para nós aqui, no lugar de perdição e trevas. Então esse amor de Deus não tem limite para ele. Amém? Quando você pensa que a maldade dos homens atinge o pico do Everest, não é? Que é o pico mais alto, a graça de Deus vai passar 15 côvados para cima, porque o amor de Deus vai transcender todas as coisas. Então não existe limite para o amor de Deus. Então quando eu pensei na largura, eu pensei na altura, pensei no comprimento, mas quando eu parei para pensar na profundidade, eu me vi como um verme. E Deus sentado num trono de glória, olhando para mim lá do seu trono de glória, para o buraco profundo onde eu estava. E mesmo assim, lá onde eu estava, o amor dele foi lá. E me alcançou. E me tirou do buraco, da lama onde eu estava. E me trouxe para a sua presença, para o reino do seu amor. Então isso é maravilhoso. Então o Espírito de Deus, ele não somente, ele desperta o homem, não é? Mas também traz luz ao homem para que o homem veja onde ele está, né? E quando o homem se abre para Deus e para a sua palavra, o Espírito Santo o convence dos seus pecados, né? E depois o Espírito Santo, quando ele é convencido dos seus pecados, da sua condição de pecador, o Espírito Santo o mergulha no corpo de Cristo, o torna filho de Deus, aleluia, se torna agradável por meio de Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso, isso é algo glorioso. Lá em Tito, coloca para mim capítulo 2, versículos 11, podemos ler até o 14, fala um pouquinho sobre isso, porque eu quero falar sobre a piedade, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos,
a todos aqueles que acreditam, a todos aqueles que creem, porque ela nos educa, ela tem esse poder didático, né? Para que renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Como eu devo viver aqui? De uma forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus, da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado a praticar a prática de boas obras. Amém? Então, quando nós pensamos nisso, e agora eu quero que você volte lá ao Salmo, o verso 6 do Salmo 32, mas coloca na versão pode ser da King James para mim, ou então da Fiel, qualquer uma das duas, por favor. Só para a gente ler isso aqui, eu quero entrar assim na minha palavra. Amém? Dessa maneira, todos os que têm fé, né, esse é a King James, a revista Fiel, ela diz, todos aquele que é piedoso orará a ti, enquanto pode ser encontrado, quanto as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Aqueles que têm fé aqui, é uma atribuição àqueles que são piedosos. Vocês sabem o que é uma pessoa piedosa? Vocês conseguem medir, ou conseguem chegar a uma pessoa piedosa? A palavra pio, ela é o contrário, o antônimo de ímpio. Uma pessoa ímpia, ela está caminhando no sentido oposto de uma pessoa piedosa. O piedoso é aquele homem, aquela mulher, não é? Que chegou a um estágio com Deus, onde o seu maior prazer é viver para Deus. Então diz aqui que aqueles que são piedosos, coloca a revista Fiel para mim, aqueles que são piedosos, por isso todo aquele que é santo, né? Todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Nem todos os homens, irmãos, são piedosos. Nem todos os homens são piedosos. A maior parte dos homens são ímpios. Entenda isso. Escreva isso no seu caderno de anotação. Mesmo estando dentro de igrejas, há muitos ímpios sentados em banco de igreja, como se fossem piedosos. Amém? Agora, todas as pessoas que são piedosas, não são piedosos na mesma medida. Isso é uma outra coisa. E eu estava pensando sobre isso. Por que uns conseguem viver uma vida de piedade mais aprofundada do que outros? E eu comecei a falar com o Senhor a respeito disso. O homem que teme a Deus e deseja conhecê-lo, se você tem o temor de Deus no seu coração, e você tem vontade de conhecer Deus, você tem uma piedade pequena. Vamos apertar mais? Então, se você teme a Deus, você tem o temor de Deus, você não pratica pecado, você não peca habitualmente, e você deseja conhecer Deus, você quer conhecê-lo, mesmo assim a sua piedade, ela está numa medida muito pequena. O outro estágio da piedade, segundo as Escrituras, fala daquele homem que começou a confiar em Cristo como seu Salvador, começou a confiar no Senhor, começou a depositar a sua fé, porque veja bem, você pode temer a Deus, desejar conhecê-lo, mas não colocar a sua fé em Cristo como seu Salvador. Às vezes você está dentro da igreja, você respeita as regras, você até veste a camisa, você até tem desejo de conhecer a Deus, mas você ainda não confia em Cristo como seu Salvador. Você não confia que o sangue da propiciação, o sangue de Cristo propiciou os nossos pecados. Quando você chega a esse estágio, você tem uma medida um pouco maior de piedade. Quando você confia no sacrifício de Cristo, quando você crê que Jesus, o seu sacrifício foi perfeito e foi para sempre, e Ele, Cristo, te perdoou os seus pecados. Olha bem, você não só teme a Deus agora,
Você não somente tem desejo de conhecer a Deus, mas você confessa que Jesus é o seu Salvador e que o sacrifício dele na sua vida foi perfeito e foi para sempre. Mesmo assim, o seu nível de piedade ainda está muito aquém daquilo que Deus quer que você tenha. Depois nós temos o homem cuja comunhão com Deus é constante. Esse homem anda com Deus. Ele tem uma oração fervorosa. Ele tem uma lágrima nos seus olhos sempre que ele se apresenta diante de Deus. Ele tem desejo, né? Ele olha para Deus como um pai amoroso e grande, um pai que cuida dele. Ele suspira por conhecer mais esse pai. Ele tem desejo profundo por conhecer esse Deus. Esse homem é piedoso em um sentido ainda mais elevado, mas ainda não chegou aonde Deus quer. E segundo as Escrituras, aí nós temos o homem piedoso. Quem é o homem piedoso? É aquele que tem tudo que eu já falei, e ainda, para além disso, ele deseja pela comunhão contínua com Deus, ele tornou-se, pelo desejo que ele tem de estar sempre com Deus, ele se tornou parecido com Deus. Foi transformado, a sua face é como a face do Cristo. Não que ele seja Deus, mas ele se tornou, como Paulo escreve em 2 Coríntios 3, ele vai sendo transformado de glória em glória, até ficar parecido com o seu Senhor. Aleluia! O mundo vai olhar para ele e vai ver nele a imagem de Cristo. Aleluia! A imagem de Cristo vai estar estampado na cara dele. Ele contemplou a face do Senhor por tantas vezes e por tanto tempo, que ele se tornou como a face do próprio Cristo. Esse homem é o homem piedoso que está falando aqui nesse texto. Ok? É o homem que encontra com o seu Deus em todos os lugares. Está no comboio, ele está com Deus. Está na escola, ele está com Deus. Está andando pela rua, o seu pensamento está em Deus. Aonde quer que ele vá, e seja o que for que ele esteja fazendo, ele está em contato constante com Deus. Ele vê a mão de Deus em tudo, seja nos problemas, seja nas coisas boas. Quando tudo vai bem, ele glorifica a Deus, porque sabe que é Deus que está conduzindo. Mas quando tudo vai mal, ele sabe que é Deus, porque a sua vida não pode ser dirigida por demônios e por forças malignas. Ele glorifica a Deus nos momentos de tristeza, ele glorifica a Deus nos momentos de alegria. Ele louva ao Senhor quando tudo dá certo, mas ele louva ao Senhor quando tudo dá errado também, dentro da sua perspectiva. O homem que busca tudo em Deus, leva todos os seus problemas ao trono da graça de Deus. Aleluia! E todas as suas petições ele coloca sobre o altar de Deus. Ele não decide as coisas por ele mesmo, ele decide as coisas ouvindo a voz de Deus e sendo dirigido por ele. O homem que não poderia viver sem o seu Deus nem um segundo. Tira Deus dele, ele morre, porque ele não sabe viver de outra maneira. Se a presença de Deus não estiver sobre ele, ele não vive, ele não consegue viver. Aleluia! Deus é a sua alegria, o seu prazer. Ele não tem prazer nas coisas desse mundo, ele tem prazer no Senhor. Aleluia, diz a Bíblia. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Glória a Deus. Aleluia. O homem que habita em Deus, que mora em Deus, que faz Deus a sua morada, esse homem é o homem piedoso que está aqui nesse salmo. No Salmo 32, versículo 6. Esse é o homem que habitará para sempre com Deus, pois ele tem uma semelhança com Deus, que ele foi concedida, que ele foi dada. Vocês estão aí? E no bom tempo, no tempo do Senhor, ele será chamado para aquele lugar que ele almeja tanto. Ele será chamado e ele deseja isso. O homem piedoso diante do Senhor é aquele que deseja o céu mais do que a terra. É aquele que, se o Senhor Jesus disser para ele, é hoje, ele dá glória a Deus, diz, é hoje mesmo, eu estou indo. Louvado seja Deus.
Agora, queridos, antes de eu prosseguir, eu deixo com vocês, julguem vocês mesmos, por esses testes. Será que você é piedoso ou não? Consulte a sua consciência sobre esse tema. E enquanto eu vou continuar a mensagem, pense você sobre você. Se você é um homem piedoso ou não. E eu vou te dar o termômetro do homem piedoso. Eu vou te mostrar o indicativo dele. Aleluia. O próprio texto vai dizer: por isso todo aquele que é piedoso orará a ti no tempo em que fores achado. Mas qual é a marca do homem que vive uma vida pia aqui neste mundo? Porque é para isso que estamos aqui, gente. Se não for para isso, não vale a pena estar na igreja. Se não for para ir para o céu, não vale a pena estar na igreja. Estamos aqui esquentando o banco, isso não vale nada, irmão. Não, senhores. Não, senhores. O texto diz: por isso todo aquele que é piedoso orará a ti. A marca do homem piedoso é a marca do homem que ora, da mulher que ora. Vocês estão aí? Quando uma pessoa está começando a ser piedosa, quando a pessoa está começando a entrar pelo caminho de Deus, esse é o sinal de que ele está andando em direção ao projeto de Deus. Qual é o sinal? Ele ora. Ele ora. Vocês estão aí? A oração é a marca da piedade no começo da vida cristã. Quando você começa a dar os primeiros passos. Eu vejo crentes hoje que são crentes antigos na igreja e não oram. E vejo novos convertidos que estão ansiosos por estar na presença de Deus. Eu me lembro, eu converti-me numa igreja. No outro dia que eu converti, eu já estava no culto de oração da madrugada. Estava ali buscando a Deus, era o meu desejo. Eu queria conhecer mais sobre aquela experiência nova que tinha acabado de acontecer na minha vida. Eu havia tido um encontro com Deus. E aquilo tinha marcado a minha vida tão profundamente que eu queria conhecer esse Deus que marcou a minha vida, a minha existência. Não dava para mim viver sem Ele, eu queria conhecê-lo. Amém? Querido, se você é um novo convertido, se você está começando a caminhar com Deus agora, a marca que você de fato nasceu de novo é o seu desejo pela oração, pela vida com Deus. Até que você venha suplicar e clamar, não podemos dizer que é a vida divina em você. Se você não deseja estar sobre os seus joelhos, buscando a Deus, infelizmente eu não posso dizer que é a vida de Deus em você. Você ainda permanece na morte, porque quando você nasce de novo para Deus, aleluia, o seu grito de vida é o grito do clamor da presença de Deus, é como uma criança. Para que a gente saiba que a criança está bem, o médico dá lá umas palmadinhas para que ela possa chorar. E quando ela chora, aí ficamos felizes. Não sei se vocês já viram nos filmes e nas novelas como são. Não assisto novela, nem filme, mas às vezes passa, né, algumas passagens lá, né, aonde o pai está ali aflito, esperando o filho nascer. Aí quando escuta o choro, há uma alegria. Quando uma pessoa nasce de novo, a marca de que ele tem vida nele é o desejo que ele tem por estar na presença de Deus. Se não há esse desejo, irmão, é falso. É falso. Pode haver desejo, porque desejo não significa que você possui. Pode haver desejo, mas se eles não se voltarem para a oração, certamente essa pessoa é como a nuvem. Ele vem na igreja, ele aceitou Jesus, mas daqui a pouco ele não se lembra disso. Ele não tem consciência do que ele fez na casa de Deus. Ele nem sabe do que se passou com ele simplesmente sabe que alguém disse: olha, quem quer Jesus, levanta a mão e vem aqui na frente. E ele então levanta a sua mão e vai na frente, mas ele nem sabe o que está acontecendo. E ele sai daqui da mesma forma como chegou, e isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você nasça de novo, e quando você nasce de novo, a vida em você, a vida leva você a clamar, leva você a falar, aleluia.
Amém? Pode haver desejo, mas se não houver oração, isso não significa nada. Pode haver um sinal de pensamento santo. A pessoa pode dizer, não, eu tenho desejo, eu sinto que esse é o meu lugar, essa é a minha casa, é o que eu quero. Mas se você não tem paixão pela oração, me sinto muito, você não nasceu de novo. Não nasceu. Podemos estar certo que esses pensamentos que tem surgido na sua mente, pensando, olha, essa é a igreja, é aqui que eu quero estar, deixa eu dizer, é como aquela semente que foi lançada na beira do caminho, não vai passar muito tempo, as aves do céu vai lá e vai catá-las, vai comê-las, elas não vão ter profundidade. A profundidade em Deus vem por meio da vida consagrada à oração, à busca do Senhor. Então a vida em piedade, ela começa no joelho, não em outro lugar. Vocês estão aí? Aleluia. Mas quando o homem, ele entra num pacto com Deus, quando ele não pode descansar sem derramar o seu coração diante de Deus, você começa a considerar que esse homem, esta mulher, ela quer Deus. Porque quem quer Deus busca Deus, irmão. Quem quer Deus vai atrás de onde ele está. Aonde eu posso encontrar? Jó falou, eu queria encontrar você. Eu queria pleitear minha causa contigo, mas eu não posso achar onde você está. Mas Deus está aqui, irmãos. A Bíblia diz que Ele não está do outro lado do oceano, para você falar quem vai lá buscá-lo. Ele não está lá no céu, lá em cima, para você falar quem vai subir lá para buscá-lo. Ele não está na profundeza dos oceanos, para você dizer aonde Ele está. Não, Paulo diz, aleluia, esta palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. E essa é a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Visto que com a boca se faz confissão, e com o coração se crê para a vida eterna. É assim que tem que ser. Esse é o programa de Deus. Eu falava muito com as minhas filhas, quando elas estavam comigo dentro de casa. Eu dizia, não basta vocês ir para a igreja, não basta vocês não fazer coisa errada, vocês precisam ter fome e sede de Deus, porque senão essa vida cristã não vai levar vocês para lado nenhum. O que eu digo a vocês, eu digo para mim mesmo. Eu falo comigo todos os dias, hoje mesmo falei comigo sobre isso. A oração, irmãos, é o sopro de Deus na vida de um recém-nascido espiritual. Aleluia, é o primeiro fôlego que ele toma aqui neste mundo. Ele estava sendo gerado em Deus, e de repente ele nasceu, ele respirou, aleluia, esse ar que entra fresco no pulmão, aleluia, é o sopro do Senhor, que entrou lá na narina de Adão, e entra na narina de todos os homens que nascem de novo, e que têm uma vida em Deus, e esse sopro, ele te leva aos seus joelhos, não tem outra forma, não tem outra forma. Aleluia, a oração é o primeiro grito pelo qual se sabe que o recém-nascido está vivo, é o primeiro grito, é o primeiro brado dele. Se ele não orar, você pode crer que ele tem apenas um nome de que está vivo, mas não está vivo, está morto. Pastor, mas que palavra? Não sei, é a que Deus me deu para hoje. Aguenta firme, ainda vem mais. Como a oração é a marca da piedade na vida de um recém-nascido, da vida de alguém que está começando a caminhar com Deus, ela é igualmente a marca da piedade em todos os estágios da sua vida. Você entendeu? Da mesma maneira que a oração, ela é a marca, aleluia, da vida de Deus, na vida de alguém que começou a caminhar com Deus, ela é a marca da vida de Deus em todos os estágios do seu crescimento espiritual, de todo o processo da sua vida espiritual. Vocês estão aí? O homem que tem mais graça, ele vai orar mais, irmãos. Quanto maior for a graça de Deus manifestada na sua vida, mais será o seu desejo de oração, mais será a sua vontade de estar na presença de Deus. Amém? E quanto mais você orar a Deus, mais a graça de Deus vai manifestar na sua vida. É uma coisa que vem dos dois lados.
Você manda oração e Deus manda graça. Você manda oração e Deus manda graça. E a graça, ela é um poder tremendo. Eu li aqui para vocês em Tito. Ela é didática, ela nos ensina. Ela nos ensina a viver piedosamente. Aleluia. Escreva isso no seu coração, irmão. Tenha isso como certo na sua alma. Que quando você tiver mais graças, maior graça, poderá julgá-la pelo fato de que você está vivendo uma vida com mais oração e mais louvor, mais adoração a Deus. Quanto mais você adora a Deus, quanto mais você louva a Deus, quanto mais você ora a Deus, mais Deus derrama graça sobre a sua vida. Pode observar isso. Para de orar e você vai se tornar uma pessoa fria, difícil de aturar, complicado, que dá amarradas por todos os lados. Comece a orar e o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua vida. Ele vai te dando graça e a graça vai te ensinando. Você vai aprendendo a viver. Aleluia. Olhe para mim, gente. Se você ora menos do que antes, não sei como é que está a sua vida de oração hoje, mas se você ora menos hoje do que orava antes, então considere-se menos crente do que era antes. Considere menos devoto, considere a sua comunhão com Deus menor do que a que você tinha antes. Considere menos piedoso do que você era antes. Pare de orar para você ver. Pare de falar com Deus, experimente fazer isso. Não experimenta não, irmão, continue orando. Desculpa aí. Experimenta não. Continue orando, firme. Firme. Aleluia. Agora, olhe para mim, por favor. Eu não estou falando de quantidade de oração. Porque há pessoas que oram, oram. São como os fariseus que faziam longas orações. Amém? Não estou falando de oração comprida, de oração longa, não é? Não estou falando aqui de quantidade. Pois alguns que por pretensão fazem longas orações, mas para tentar iludir você. Na verdade, eu me refiro à realidade do que é a oração. O verdadeiro impacto da oração. Oração não se mede por comprimento e largura. Oração se mede por peso. Oração se mede por peso. É peso de oração. Não é o tempo que você passou. Não é a largura, não é nada disso. É quanta verdade estava em você, quando você estava ali diante de Deus clamando. Quanta glória de Deus estava sobre a sua vida. Você pode vir para orar, para outros ver que você está orando, mas não é isso. Você precisa ter um compromisso e sentir desejo por Deus que você não consegue controlar. Ou eu oro. Às vezes eu estou cansado, eu chego de madrugada, eu chego 2 da manhã às vezes em casa. Quando é 5 da manhã, eu desperto logo, todos os dias. E lá vou eu para a oração. Mas eu não sei viver de outra maneira, não me peça, por favor, para viver de outro jeito. Vai descansar, dorme até mais tarde. Às vezes minha esposa fala, não, dorme até mais tarde. É o meu momento. Ela tem o momento dela, eu tenho o meu momento. O meu momento é aquele, eu preciso. Se eu não fizer isso, eu vou morrer, eu preciso. A minha vida cristã, ela não consegue progredir sem eu estar todos os dias diante do Senhor, clamando a Ele. Aleluia. Aí você pode dizer, pastor, mas Deus te responde todas as orações. A pergunta tem que ser diferente. Deus atende todas as suas orações? Sim. Deus responde? Não. Nem todas. Às vezes Ele responde, não é como eu quero, mas responde. Eu peço e Ele diz não. E eu falo amém. Não brigo também. Não é? Aleluia. Vocês estão aí? Para você medir a sua temperatura, irmãos, a sua temperatura espiritual, use esse teste. Por que você está mais carnal? Não sei. Você vai, por que eu estou mais carnal, pastor? Tudo me afeta, tudo me atinge.
Eu vou te explicar por que você está mais carnal. Porque você está orando menos. Sua vida com Deus não passa de míseros minutos, sempre a correr, só para cumprir tabela. Você até ora na igreja, porque todo mundo fecha o olho, você fica com vergonha, eu fechar também. Mas às vezes nem isso. E há aqueles, irmãos, que chegaram no patamar que acham que não precisa orar mais. Esses são os mais perigosos. Um certo pregador chamou esses de demônio vestido de branco. Diz que é pior do que o demônio vestido de preto. Apesar que eu estou de preto hoje. Não olha para a veste. Ele quer dizer, esse pregador queria dizer o quê? Que existem muitas pessoas que acham que não precisa orar. Já chegaram num patamar de vida que agora Deus tem que pedir favor para ele. Alguém me falou a respeito de um grande pastor. Me disse assim, olha, eu falei, mas isso que ele está fazendo está errado. Aí ele falou, não, esse fulano aí tem tantos anos com Deus, que até as coisas erradas que ele faz, Deus aprova, não esquenta a cabeça não. Eu falei, aí não, que intimidade é essa aí? Amém, vocês estão aí? Aleluia. É na medida em que você cresce em graça, você cresce em oração. Quanto mais você cresce na graça, você cresce na oração. Você cresce na vida com Deus. Você tem desejo de estar com Ele. Não é uma obrigação. Você acha que é uma obrigação para mim levantar de madrugada e falar com Deus? Nem um pouco. Para mim é um privilégio, é um gozo. Vocês pensam, irmão, você chegar no seu lugar de oração e tu falares assim, meu Deus, eu estou aqui. Ele diz, meu filho, eu também estou. Estou aqui para a gente conversar um pouco. E já ouvi dias de eu chegar lá, e ele disse, não, Deus falar comigo, não, hoje você não vai pedir nada, você só vai escutar, eu quero falar com você. Vamos conversar. Quando um filho de Deus atinge a medida da plenitude, da estatura de um homem em Cristo, então ele se torna como Elias, um homem poderoso na oração. Nós temos que caminhar nisso. Se você não consegue se encaixar nisso aí, não fique triste. Continue caminhando. Continue buscando a Deus. Não perca tempo, irmão. A sua vida ainda não terminou. Marque um compromisso com Deus hoje. Assuma uma aliança com o Senhor. Deus, eu quero ser piedoso. Me ajuda a ter essa marca na minha vida. De piedade. De bondade. Aleluia. Eu vejo crentes e pastores, irmãos, cheios de maldade. No coração. Tudo ele vê com segundo sentido. Uma pessoa fala uma coisa, ele já interpreta de outro jeito. Às vezes a pessoa tem um gesto, ele já interpreta de outra maneira. A Bíblia diz que para quem é puro, todas as coisas são puras. Irmão, até que prove o contrário, a palavra, ou a atitude, ou o gesto daquele irmão é bom, se ele é crente. Pastor, mas você é simples demais, não tem problema, eu prefiro assim. Do que carregar maldade no meu coração, não posso. A Bíblia diz, se eu alimentar a iniquidade no meu coração, ó Senhor, tu não me ouvirás. Como é que eu posso chegar diante de Deus com meu coração pesado? Não posso. Eu preciso chegar diante de Deus com meu coração leve, meu coração, aleluia, aberto para amar, seja quem for, aleluia, amar no nome do Senhor. Viver isso. Viver isso. Aleluia. Não tem tempo de falar mais. Um desses gigantes, irmãos, na vida de oração foi Elias. Elias orou. Tiago fala que ele orou e o céu não deu chuva. Depois ele orou e o céu deu chuva. Deixa eu te falar, um homem de oração, um homem piedoso numa igreja, um só, ele muda a história dessa igreja. E eu sou mais atrevido ainda. Um homem piedoso numa nação,
ele atrai bênção para uma nação. Ele atrai promessa de Deus para essa nação. Gente, hoje foi uma luta comigo mesmo em relação a isso. Eu disse, Deus, eu preciso melhorar em alguns quesitos, porque eu quero mais do Senhor. Eu não julgo que eu tenha alcançado, mas eu faço uma coisa, eu esqueço daquilo que ficou para trás, eu olho para aquilo que está diante de mim, e eu começo a lutar, porque eu sei que esta batalha vale a pena, a batalha pela presença de Deus, a luta pela presença de Deus. Agora você imagina uma igreja cheia de Deus, aqui em Portugal, a gente mudaria a história desse país, muitas bênçãos chegariam sobre essa nação. Se você é um homem de oração, está dentro de uma igreja, Deus vai mudar a história dessa igreja pela sua vida. Por conta de você o céu vai abrir, por conta de você o céu vai fechar. Você tem autoridade para fechar e abrir os céus. Aleluia. Sabe qual é o homem mais piedoso, irmãos? É aquele que tem mais poder com Deus em suas súplicas secretas. Quando você dobra o seu joelho ali e fala com o Senhor, o mundo espiritual estremece. Nós precisamos de homens e mulheres assim. Aleluias. Aqueles que têm mais poder com Deus em sua súplica secreta, esse tem por sua conta, aleluia, uma vida, um desejo de buscar mais o Senhor. Todo aquele que é piedoso deve orar a Deus. Seja ele apenas um bebê espiritual, que mal sabe balbuciar algumas palavras. Eu olho a minha neta que acabou de nascer, às vezes eu ligo lá, ela está... É o jeito dela de falar, para dizer que ela está ali, está viva. Ela quer fazer parte. Ela tem meses, acho que 2 meses ou 3 meses, mas quer interagir com a gente. Já vi que vai ser mais uma para falar na minha cabeça, não é? A gente está conversando, ela está do jeito dela, está falando, estou aqui também, eu sou viva também, estou aqui. Então seja um bebê espiritual que vai pronunciar palavras desconexas. E você vai até rir dele e falar, meu Deus do céu, nem sabe orar direito. Seja alguém que tenha maturidade, não é? Seja um homem forte, que sabe guerrear as guerras de Deus, não importa. Aquele que está vivo, ora. O piedoso, a marca dele é a marca de uma vida de oração. Amém? Aleluia. As orações podem variar de acordo com o grau de piedade, né? Mas todo homem piedoso tem do início ao fim da sua vida essa marca. Sabe qual é a marca? Eis que ele ora. Há um versículo na Bíblia que cita isso, quando Saulo de Tarsos, ele está lá, e Deus fala com Ananias, vai lá à rua direita, uma casa de um homem chamado Judas, lá tem um homem por nome Saulo, ele é da cidade de Tarsos, você vai lá orar por ele para que ele recobre as vistas. E Ananias disse, olha, Senhor, mas não é esse que queria matar, não, vai lá porque ele é um vaso escolhido. E eis que ele está orando. Aleluia. Saulo tinha acabado de converter, irmão. E o texto vai dizer, eis que ele está orando. Amém? Amém? Eu conheci... vai dar tempo mesmo de falar. Eu conheci um homem que desde dos primeiros dias da sua conversão até o dia da sua morte, ele foi um homem de oração. Esse homem chamava-se Pedro e era o meu pai. Eu aprendi a orar com ele. Aquele homem, eu nunca o vi, durante os anos que acompanhei, quase 50 anos, vendo ele crente, falhar um dia, todos os dias, às 4 horas da manhã, você podia ligar para ele, ele estava orando. A gente tinha uma casa, e era uma casa de assoalho, e ali no lugar que ele orava, ficou as marcas, da onde ele dobrava os joelhos.
todos os dias. E no dia que ele passou mal, 92 anos, foi levado para o hospital, ele foi cantando e louvando a Deus. E quando chegou no hospital, os médicos foram ver o que tinha se passado com ele. Meu cunhado levou ele para o quarto. E ele teve ali uma parada cardíaca. E o meu cunhado foi tentar reanimá-lo. Ele disse: não faça isso. Chegou a minha hora. O meu Jesus, eu já vejo o meu Jesus. E os anjos de Deus estão aqui. Vieram me buscar. Não adianta, pode parar. E foi embora. Ele viveu 92 anos. Ia fazer 93 naquele ano. Uma semana depois. Nunca vi aquele homem, depois que conheceu Jesus, triste, aborrecido, desanimado. Nunca vi ele mudar a forma de falar, a crença. Nunca o vi andar por caminho que não fosse o caminho do Senhor. E, aleluia, ele deixou um exemplo para mim, do que é uma vida piedosa. Todos os dias, quando ele tinha forças, ele saía da sua casa de manhã, depois de tomar o pequeno almoço, ia para a cidade distribuir folheto e evangelizar. Ele dizia: meu filho, eu não posso ficar aqui enquanto as almas estão perecendo. Foi um grande ganhador de alma, um grande evangelista. Grande evangelista, um grande ganhador de almas. Mas ele fazia da paixão pela oração a sua vida. Teve saúde até 15 minutos antes de morrer. Ele ficou doente 15 minutos na vida e partiu e foi embora. Então, Deus cuidou em cada detalhe dele. Então, uma vida piedosa, uma vida que se consagra, que se dedica a Deus. Aleluia. É uma vida que faz diferença, irmãos. Só na nossa família, nós somos uma família imensa. Todos somos crentes. Na família do lado da minha mãe e do lado dele, a partir dele, multidões se converteram a Cristo. É assim. É isso aí. Os piedosos, todo aquele que é piedoso, orará a ti. Se é piedoso, ora. Se ora, é piedoso. Vamos orar? Cadê os piedosos aí? Glória a Deus. Eu desejo, irmãos, que Deus levante aqui um exército de homens e mulheres que tenham paixão pela oração, que não faça caso, mas que possa ver o resultado do seu clamor. Eu oro todos os dias para que Deus levante parceiros de oração. Olha aqui para mim, o maior sucesso de um pastor não é ter uma igreja cheia. O maior sucesso de um pastor não é enviar muitos missionários para o campo. Um pastor é bem sucedido, não é quando as pessoas todas gostam dele. Um pastor é bem sucedido quando ele consegue levar a sua igreja à oração. Aí está a nossa vitória. Ninguém pode parar uma igreja que ora. Missões é feito, o evangelismo é feito, os milagres acontecem, prodígios, maravilhas, sinais extraordinários, problemas em casa, situações, tudo se resolve, irmão. Tudo se resolve. Alá, choriande, comanai. Um grande pastor, amigo, estava doente e eu fui visitá-lo. Quando cheguei para visitá-lo, tinha um quadro assim, bem na parede da onde ele estava, escrito: tudo pode ser resolvido pela oração.
Eu quando vi aquele quadro, eu já desmontei, né? Eu fui preparado para levar uma palavra de conforto. Aí sentei e começamos a conversar. Ele é que me consolou, irmãos. Saí de lá confortado. Falei, pastor, eu vim aqui para trazer uma palavra de consolo, nem consegui falar. E nem vou falar desse jeito. Minhas palavras é nada diante de tudo aquilo que eu ouvi do Senhor. É um homem de oração. Quer ver a bênção chegar na sua casa, irmão? Vai para o joelho. Clame a Deus, faça disso a sua vida. Faça disso a sua vida. A minha vida é essa. Eu não abro mão, eu tenho o meu momento com o Senhor. E eu quero, esse momento é joia, é preciosidade, é ouro puro, eu não posso deixá-lo. Persiga isso. E deixa o resto com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Não sei quais são as suas necessidades, os problemas que você tem enfrentado. Todos nós enfrentamos problemas, irmãos. Eu enfrento. Esses dias, então, têm sido tão difíceis. Tão difíceis. Aleluia. Mas quanto mais as coisas ficam difíceis, mais desejo de falar com Deus eu tenho. Mais vontade de estar na presença dEle. Oh, aleluia, se o inimigo pensa que ele vai fazer-me desistir, não vai. Eu vou em frente, nós vamos em frente. Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. Aleluia. Aleluia, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu preguei a Tua palavra aqui, Deus. Tua palavra é santa. Tua palavra é poderosa, Senhor. Ela é mais cortante do que a espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, aleluia, inspirado para toda boa obra, Deus. Eu oro por esta igreja, Senhor, por aqueles que estão aqui, e por aqueles que estão nas suas casas, Senhor, para que o Teu Espírito os visite nesta noite, e aqueles que vão assistir esta mensagem posteriormente, abençoa, Senhor. Desperta os corações, as vidas. Fale conosco. Ajuda os teus filhos e filhas a entender a importância de uma vida de oração. Ajuda, Senhor, os pastores desta igreja, os ministros do Senhor, que possamos ouvir o apelo do profeta Joel: chorem, ministros, sacerdotes do Senhor, clame entre o átrio e o altar, perdoa o seu povo, Senhor, perdoa o seu povo, Senhor. Que os levitas desta casa tenham sede pelo Senhor, que eles não sejam profissionais da música, mas que eles sejam homens e mulheres que tenham fome e sede pela Tua doce presença. Que cada um de nós, meu Deus, possa ter fome e sede pelo Senhor, que seja algo mais forte do que nós, algo que transcende todas as coisas e que nos leva e nos eleva. Jesus, essas pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez, ou pela segunda vez, a Fernanda, a Bruna e o Jefferson, a Marcela e o Daniel, ó Deus, eu oro por eles,
O Senhor os trouxe aqui nessa noite para falar com eles. E eu peço ao Teu Espírito Santo que toque no coração deles, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam despertar, ó Deus eterno, para a realidade daquilo que o Senhor tem e quer para nós. Abençoa cada um de nós, ó Deus, nos ajude a avançar dentro desse grande projeto do Senhor. Eu oro para que haja um despertar, Deus. Começa em mim. Começa em mim, Senhor. Aleluia. Começa em mim. Começa na minha casa. E que seja, ó Deus, na vida de cada um dos Teus servos, que tenhamos uma vida com o Senhor, uma vida na Tua presença, Deus, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu Te louvo, meu Deus. Eu Te louvo, meu Deus. Te louvo, meu Deus, pelo Senhor ter se revelado a mim. O Senhor ter vindo à minha vida quando eu era pobre e pecador. Bendito, Pai. Obrigado. Que o Senhor esteja conosco.